tarde, irmãos e irmãs, graça e a paz. Eu tenho o privilégio nesta tarde de trazer este ensino a respeito do Espírito Santo e as artes humanas. Esta é uma área muito sensível na igreja, uma área em que muitos veem com muitas ressalvas. Qual é o papel do cristão em relação à cultura? O cristão deve ou não se envolver com produção artística, produção literária, que não é necessariamente voltada para a evangelização? Como administrar esses assuntos que geram tantas dúvidas? Eu frequentemente recebo e-mails, mensagens nas redes sociais, perguntando sobre esses assuntos. Alguns conhecem o meu trabalho na área de literatura, de fantasia, como o irmão acabou de falar, e alguns, inclusive, mandam e-mails perguntando mais ou menos assim: mas como é que pode um cristão escrever um texto que fala sobre demônios, sobre dragões, sobre coisas dessa natureza, né? É correto, é justo usar isso? Tirando o fato de que a Bíblia faz isso o tempo todo também, né? E menciona essas criaturas, e tem sempre uma mensagem a transmitir com esses recursos, eu entendo que é lícito desde que a gente não transgrida aquilo que são os limites da virtude, do bom senso e daquilo que a Bíblia permite. Mas eu quero iniciar falando nessa tarde sobre o fato de que Deus está muito interessado em todo o mundo. É assim que o Salmo 24 começa, não é? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ou seja, tudo que há neste mundo pertence a quem? Pertence ao Senhor, pertence a Deus. O mundo inteiro, todas as pessoas e tudo que há no mundo, tudo que os homens fazem, tudo que os homens produzem, em última instância, o dono é Deus, o Senhor é Deus, porque Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. O mundo, meus queridos, é mais importante do que nós estamos acostumados a pensar, uma vez que nós assumimos a visão teológica, a visão evangélica. Aí nós começamos a fazer uma grande separação entre igreja e mundo, e começamos a pensar que Deus está interessado apenas na igreja, e que o mundo é tudo de ruim, que o mundo só tem o que não presta. Mas quando nós lemos lá no início do capítulo 1 do Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, e assim Ele completa o sexto dia, com a seguinte observação: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, após criar a terra, os céus e a terra com todos os seus detalhes, dos microscópicos até o grande cosmos, Deus disse, Ele fez a avaliação do seu trabalho, Ele deu uma nota para o seu próprio trabalho. Ele disse que era muito bom. Ele vinha dizendo em cada um dos dias, né? Viu Deus tudo quanto fizeram, isso que era bom, esse que era bom, esse que era bom. Mas só quando completou a obra, e inclusive o ser humano, e capacitou o ser humano a fazer a sua parte também no mundo, então Deus disse: agora sim, agora tudo está muito bom. Por um lado, é verdade que este mundo, como nós o vemos, está destinado a enfrentar uma grande destruição. E isso faz com que muitos cristãos recuem e pensem assim: não há razão para nós nos envolvermos com o mundo, com as coisas do mundo, com a cultura, com a economia, com a política, porque esse mundo vai acabar. E fato, 2 de Pedro 3,7 diz: os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É um pouco daquele antigo ditado que falava:
A primeira destruição do mundo foi pela água, a segunda será pelo fogo. Mas esse fogo aqui não é necessariamente um fogo de aniquilamento, um fogo de extinção. Ele é muito mais um fogo de purificação. Um fogo que vai purificar os céus e a terra. Veja, não só a terra, mas os céus também. Os céus e a terra. Portanto, o que nós temos preparado, e isso vai ser meu assunto lá na quinta-feira, em que eu quero falar um pouco mais dos aspectos escatológicos da cultura, nós temos sim preparados, ou estão sendo preparados para nós, 2 lugares que se unirão, e que são chamados, conforme Pedro diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais, ou seja, nesses 2 lugares que se tornam um só, nos quais habita a justiça. Só essa palavra, habita a justiça, nos fala, ou nos introduz a todas as potencialidades daquele mundo que está sendo preparado, e ao qual, como eu disse, eu vou abordar aqui na quinta-feira, se Deus permitir. Nesse exato momento, toda a criação anseia por isso, ela já quer estar nesse estágio, mas ainda não é possível. Paulo fala isso em Romanos 8, 19 e 22, ele fala, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação, ou seja, criação aqui é um termo para todas as coisas, exceto o homem, todas as coisas criadas, fora o homem, porque ele vai fazer um contraste do anseio do homem também. Ele diz, nós, os crentes, nós, os cristãos, também temos esse anseio. Nós esperamos por aquele lugar vindouro, aquele mundo vindouro, aquele lugar perfeito. Mas não nós apenas, diz, também a criação, também o mundo de uma forma geral, o mundo natural, anseia, tem uma expectativa ardente. O texto, a palavra que Paulo usa aqui, ele diz, espera de cabeça erguida. A criação está olhando lá para a frente, lá para o futuro, de cabeça erguida, olhos fixos, esperando com toda a expectativa por aquele momento em que a criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção, que impôs sobre ela, por causa do maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a maldição imposta sobre a criação, que torna então tudo que há nesse mundo efêmero, sujeito à destruição, sujeito à corrupção, sujeito à deturpação, à depravação. A criação espera por aquele aperfeiçoamento e por isso ela geme e suporta angústias até agora. Há um mundo sendo preparado, o mundo atual deseja isso, anseia por isso, espera por isso. E não somente ela, Paulo diz, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, ele diz, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, Deus nos criou para algo muito maior, muito mais pleno, muito mais significativo do que pode ser visto agora. Mas mesmo assim, através daquilo que nós vivemos agora, nós já podemos também experimentar um pouco, ainda que como uma expectativa, como um ardente desejo, por aquele momento quando a cultura será totalmente redimida. E então, a produção humana estará livre daquilo que a aprisionou por tanto tempo, o pecado e a morte. Há uma visão, infelizmente, distorcida, muitas vezes, na igreja. Nós nos acostumamos a pensar que os elementos naturais, a cultura, a vida humana secular, são aspectos inferiores da existência humana. Nós achamos que a única coisa que importa é nos reunirmos naquele período de 1 hora ou 2 horas para louvar, para adorar ao Senhor. É claro que isso tem uma importância imensa. Mas a tendência, então, é concentrar toda a nossa criatividade, todos os nossos esforços para tornar aquele momento interessante, próprio, e relegamos os demais aspectos da nossa vida, do dia a dia, do resto da semana, como que fosse assim, numa linguagem um pouco aqui
coloquial, né? Nas mãos do diabo. Consagramos só uma parte do nosso tempo para Deus e o restante pertence ao mundo. E o mundo subjugado pelo mal. Nós somos acostumados a pensar que a arte só tem valor se for usada na evangelização. Então, se de alguma maneira puder usar um teatro, uma música, uma pintura, uma peça literária, mas só se isso estiver condicionado a algum momento evangelístico específico. O que acontece então é que frequentemente essa arte vai ser de baixa qualidade. Porque ela não vai ser livre, ela não vai ser uma expressão de um talento que Deus deu pelo Espírito Santo para alguém poder expressar algo que glorifique a Deus. Mas vai ser de alguma maneira transformada para servir a um propósito que provavelmente, possivelmente, não tivesse antes. E é a razão pela qual quase sempre quando se vê arte na igreja, é arte de baixa qualidade. Porque nós entregamos a arte de qualidade para o mundo. Nós outorgamos a eles, aos ímpios, aos incrédulos, eles que façam isso. Contudo, como diz Michael Horton, a criação, o comum e o secular, todos têm a bênção de Deus. Mesmo sem que tenham utilidade direta, né, na igreja, ou especificamente em missões evangelísticas. Algo da teologia reformada, principalmente algo que foi trabalhado no chamado neocalvinismo holandês, com Abraham Kuyper, tornou as esferas de soberania da existência humana autônomas, relativamente autônomas, ou seja, a arte não estava mais subserviente à igreja, assim como o Estado também não está subserviente à igreja. Mas é claro que a igreja policia, fiscaliza o Estado, policia, fiscaliza a arte. Mas ao dar liberdade para os artistas, o calvinismo holandês principalmente, produziu um imenso número de artistas calvinistas de alto nível e que impactaram também o mundo para a glória de Deus. Daqui a pouco eu vou tentar falar um pouco mais sobre essa relação com a evangelização, como é que isso acaba sendo, em última instância, evangelização, mesmo sem ser, em princípio, esse o objetivo primeiro, fundamental. A razão de tudo está na chamada visão bifocal. A velha distinção católico-romana entre secular e sagrado. Leigos e ordenados, os leigos e os separados, que é uma distinção que vem lá do Antigo Testamento, quando os sacerdotes ocupavam uma função representativa perante Deus em relação ao povo. Mas o Novo Testamento aboliu isso completamente, porque não existe mais uma categoria como essa, leigos e consagrados, porque todo o povo de Deus foi feito um reino de sacerdotes. Ninguém mais representa ninguém diante de Deus, exceto Cristo, que é o nosso mediador. Nós não precisamos de ninguém que nos leve a Deus, que ninguém que nos leve a Jesus, porque nós temos acesso direto, cada crente. Isso a Reforma Protestante chamou de o sacerdócio universal de todos os crentes. Não há mais sacerdotes específicos, todos os crentes viraram sacerdotes, são sacerdotes diante de Deus o Pai, são reis, são profetas, aqueles 3 ofícios do Antigo Testamento que o Espírito Santo compartilhava só com alguns, especificamente, ofício real, sacerdotal, profético. Qual é a diferença para o Novo Testamento? Esses 3 ofícios são compartilhados com a igreja inteira, cada crente é um rei, é um profeta, é um sacerdote, e expressa esses 3 ofícios na execução de algum dom espiritual que recebeu quando foi incorporado no corpo de Cristo. Automaticamente, é cristão, tem um dom, está no corpo, tem uma função. Ninguém mais representa ninguém diante de Deus. E é essa a razão pela qual não há realmente uma distinção absoluta entre secular e sagrado.
todas as coisas são sagradas. O mundo é sagrado. A igreja é sagrada? Sagrada. A devoção, a oração é sagrado? Sagrado. O cântico de louvor, ouvir a palavra é sagrado. Mas e o que não é? Trabalhar lá no mundo não é sagrado? Realizar seu trabalho, seja ele qual for, na área que for, é profano? É sagrado, tão sagrado quanto. Pode haver, sem dúvida, níveis de sacralidade. Algumas coisas são mais sacras do que outras. Mas nós não podemos dizer, tal coisa é sagrada, tal coisa não é sagrada. Então, o mundo é sagrado, as atividades culturais são sagradas, o trabalho é sagrado, o lazer é sagrado. Todas as áreas foram feitas para a glória de Deus. Existe uma ordem de prioridades, mas não existe algo descartável, sem importância. Relembremos os 3 relacionamentos da criação, que estão em Gênesis 1, 27 a 29, foi lido agora, só para relembrarmos. Veja, o primeiro relacionamento, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aqui nós dizemos que está a base do chamado mandato espiritual, o relacionamento espiritual, porque Deus fez o homem à sua imagem, o homem pode se comunicar com Deus, diferentemente do restante das criaturas que não têm esse detalhe, que não têm essa característica. Claro que esse é o nível 1 em sacralidade, claro que esse é o ponto mais alto, mas olha o que vem imediatamente ligado a isso, como um desenvolvimento disso, o aspecto social ou familiar. Ele diz, homem e mulher os criou, a imagem, ambos. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Portanto, os aspectos familiares, o desenvolvimento familiar, que a gente chama de mandato social, que envolve um pouco mais do que só o núcleo básico, marido, mulher, filhos, mas também os parentes, os amigos. Esses relacionamentos que têm que se expandir refletem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem um relacionamento perfeito entre si. Deus queria que o ser humano o espelhasse, revelasse sua imagem para o mundo. Um dos modos como o homem deveria fazer era no relacionamento familiar, o mandato social. E em terceiro lugar, totalmente ligado a isso, ele diz, e sujeitai-a, a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, eu estou entregando nas mãos de vocês tudo, para que vocês cuidem, cultivem, guardem. Olha a preocupação de Deus, é a ordem dele, isso é um mandato cultural. Administrem o mundo que eu lhes dei, extraiam dele as potencialidades, responsavelmente cuidem deste mundo. Esse jardim é presente, é um dom para vocês. E com isso Deus queria que o homem mais uma vez espelhasse a imagem dele, porque Deus é quem tem domínio sobre todas as coisas, porque Deus é o Criador. Então quando ele diz, façam isso também, está dizendo, me imitem, exerçam um atributo meu, é um modo de vocês mostrarem a minha glória e de vocês exaltarem o meu nome. Mas como eu disse, infelizmente, a igreja descartou esse trabalho. Isso nós não queremos fazer. Vamos ficar com o primeiro e um pouquinho com o segundo, e só. O resto deixa para os ímpios, eles que façam. Irmãos, as artes humanas, portanto, estão diretamente ligadas ao exercício criativo humano de ser imitador de Deus. Ele é o maior artista, ele fez a maior obra de arte, e ele próprio disse, ficou bom, ficou muito bom. É de responsabilidade do homem espelhar através de suas atividades a imagem divina, vivendo assim para a glória de Deus. Todos os aspectos da cultura estão
debaixo deste mandato. Porque nós não temos mais hoje autores como Milton, Bunyan, estão pela ordem aí, Handel, Rembrandt, Bach, C.S. Lewis, foi o último talvez grande escritor, cristão. Por que desapareceram, sumiram do mapa? Há muitas razões, há muitos motivos, mas talvez o maior deles seja o desprezo da igreja moderna, da igreja do século XX, especialmente, e XXI, para esses aspectos culturais, artísticos, que foram criados para glorificar a Deus. O abandono disso é a razão pela qual nós vemos poucos artistas produzindo. Rapidamente, eu quero apenas mencionar as ações do Espírito Santo, principalmente no Antigo Testamento. Aqui na conferência nós ainda estamos falando mais do Antigo Testamento. Próximas preleções abordarão os aspectos do Novo, mas nós vemos o Espírito em 4 momentos, mas eu vou destacar 3 momentos especiais em que o Espírito agiu no Antigo Testamento. O primeiro deles, só de passagem aqui, o Espírito Santo e a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito lá, pairando, sobrevoando, como um pássaro em cima do ninho, tocando como que a água. É só para entender algo muito importante, foi falado hoje de manhã aqui na conferência, sobre as funções, primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, quer você use essa numeração ou não, mas o fato de que são 3 pessoas, e que nós não podemos dizer assim, o Pai criou, o Filho redimiu, e o Espírito traz a consumação. As 3 pessoas agem em todos os momentos. Agora, cada um tem uma função mais própria. O Pai é o mentor, o Pai é quem está como que planejando as coisas. O Filho é o mediador, é através dele que tudo é possível. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Sem ele nada do que feito se fez. E o Espírito é aquele que executa. Ele vai e toca, ele cria do barro, ele faz do barro surgir o ser humano e todas as demais coisas. Na redenção, mesma coisa. Na consumação, mesma coisa. O Espírito esteve presente na criação. O Espírito é o responsável pela preservação. Eu não vou ler aqui todo o Salmo 104, mas é um belíssimo salmo, que mostra a preocupação de Deus com a cultura, com o mundo, com a ordem da natureza. Tudo isso é importante para Deus, inclusive as coisas, como aí, por exemplo, nos versículos aí 14 e 15, quando fala que Ele faz essas coisas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Olha, Deus preocupado com o bem-estar humano também, nesses aspectos mais comuns, que nós diríamos seculares, profanos, e que Deus diz, é sagrado, é meu, é algo que me interessa. O salmista diz, que variedade, Senhor, as tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas, eis o mar, vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam navios, e o monstro marinho que formaste para nele se divertir, para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, ó a função do Espírito, eles são criados. E assim renovas a face da terra, a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. O Espírito criou o mundo, ajudou na criação. O Espírito preserva, é Ele quem mantém o sistema do mundo funcionando. A renovação, primavera, verão, inverno, outono, Ele que está atuando. Morte, vida, seca, renasce, Ele que faz essas coisas. Ele é o preservador e o renovador de todas as coisas. E também agiu capacitando especialmente pessoas. Além daqueles 3 ofícios, rei, profeta, sacerdote, o Espírito Santo também capacitava alguns indivíduos, agora sim, especificamente com aspectos artísticos. Passando aqui só bem rapidamente por Jubal, Tubal, Caim, que estão na outra ala da descendência, seguindo a descendência de Caim, mas eles estão exercendo um mandato cultural, criando gado,
construindo instrumentos de produção, instrumentos artísticos. Qual o problema? Fazem isso para a sua glória. Fazem isso como um modo de vida sem Deus. Exatamente o que o mundo faz quando age, quando produz algo artístico. Faz isso para a sua glória, faz isso para seu prazer, faz isso para a sua exaltação. Como um modo de vida no qual Deus não ocupa espaço, não tem lugar. Esse é o problema. O problema é que quando nós deixamos as artes para o mundo vai usá-las para a glória própria, para a deturpação, para a depravação. E nós perdemos a oportunidade de fazer algo que glorifique a Deus. Mas Noé usou o mandato cultural para construir a arca. Construir uma arca daquele tamanho, naquele tempo, não era coisa fácil. Deus lhe deu capacidade, Deus lhe deu entendimento para fazer isso. Abraham Kuyper diz: a arte não é invenção do homem, mas uma criação de Deus. Em todas as nações, em todos os tempos, os homens têm perseguido as artes de tecer, bordar, costurar vestes, fundir, trabalhar os metais nobres, cortar, lapidar diamantes, moldar o ferro e o bronze, e em todos os países, em todos os tempos, sem conhecer os esforços uns dos outros, têm aplicado relativamente as mesmas artes a todos esses materiais. Escreveu isso aqui no final do século XIX. Ainda não tinha uma compreensão maior, né? O mundo era tão globalizado naqueles dias. Mas já se percebia que isso é uma coisa universal. Não é algo do ser humano, é algo de Deus. Que Deus dá para crentes e incrédulos. É um dom da graça comum. Graça especial é salvação, são os dons soteriológicos para a salvação. Mas através da graça comum, Deus opera tanto nos crentes quanto nos ímpios, capacitando-os a produzirem coisas em relação à cultura para dominar o mundo, para a glória dele. Os ímpios farão para a sua própria glória. Os crentes devem fazer para a glória de Deus. Aí que está a grande diferença. Deus ungiu o Mesalel, o Oliabe e os outros lá para edificar o tabernáculo, fazer aqueles instrumentos tão detalhados de ouro, vestes, púrpura. Aquilo era arte. Foi o Espírito Santo de Deus quem capacitou-os a fazer. O Espírito Santo capacitou os juízes, os reis para governarem, serem bons políticos, saberem o que era o melhor para o povo. Até mesmo um ímpio, Ciro, foi ungido, chamado de meu ungido, em Isaías 45:1, para uma tarefa especial, que era fazer o povo de Israel voltar do cativeiro babilônico, já nesse período persa, para Israel. Ele fez um decreto. Quem usou? O Espírito Santo. Edwin Palmer diz o seguinte: porque o Espírito dotou o homem natural de grandes faculdades. Aristóteles pôde adquirir um conhecimento tão vasto. César pôde conquistar e governar tantos países. Os antigos gregos puderam idealizar uma arquitetura tão duradoura. Shakespeare pôde escrever tantas obras perenes como Macbeth e Hamlet. Beethoven pôde compor sua quinta sinfonia. Einstein pôde formular a teoria da relatividade. Estes são dons do Espírito Santo. Demos graças a Deus por eles e os utilizemos para a sua glória. Por que, meus queridos, há tão poucos cristãos fazendo diferença no mundo das artes? Por que nós relegamos esse que é um dos 3 grandes pilares da criação, dos 3 mandatos, para os ímpios, para o mundo? Sabe o que o mundo faz? O mundo deturpa estas coisas. O mundo põe a arte a serviço da impiedade, para expressar desespero, transgressão, depravação e ateísmo. Porque o mundo usa a arte, mas usa para estas coisas. Eu vou dar aqui um pequeno corte histórico, mostrando um pouquinho de como a arte, no caso das pinturas, mostram isso. Quando a arte sai da esfera divina, da esfera da igreja, da esfera da religião, e vai totalmente para o mundo, o que acontece? A história nos mostra isso. Eu vou mostrar aqui algumas figuras, bem rapidamente. Não é meu ponto me deter muito nisso, até porque o tempo passa rápido, mas nos ajudará. Eu uso aqui um conceito do filósofo conselheiro cristão do século XX, chamado Francis Schaeffer. Ele fala sobre a morte da razão na filosofia, na literatura, na música e nas artes, principalmente nas artes pictóricas, né? Os quadros. E é um conceito interessante porque mostra realmente o que acontece quando a arte sai da esfera
do sagrado e vai para a esfera do profano. Até o período do Renascimento, a arte, de uma forma geral, estava a serviço da igreja. Também, muitas vezes, escravizada pela igreja, o que não é bom. Mas os movimentos artísticos representavam, acima de tudo, preocupavam-se, acima de tudo, em retratar o mundo de Deus, a glória de Deus. Mas a partir do Renascimento nós vemos um desinteresse cada vez maior nas artes por retratar os aspectos divinos, sobrenaturais, e uma exaltação cada vez maior dos aspectos naturais, ou seja, Deus vai sendo pondo para escanteio. E os aspectos naturais vão tomando destaque, e aí você vai perceber para onde vai esse caminho. Ele vai cada vez mais para baixo. É por isso que Schaeffer chama de descendo a escada do desespero. Cada degrau é um degrau abaixo no desespero. Vou tentar mostrar um pouco disso. A arte, então, deixou de retratar o ideal celeste e passou a retratar a natureza. E depois, o pleno e completo desespero do ser humano. Isso se dá a partir do Renascimento. Por exemplo, se você observa essa figura, que inclusive o Schaeffer cita no seu livro, A Morte da Razão, crucificação, está na capela em Pádua, é uma obra de 1304 a 1306, é uma obra que ainda não foi tocada pelos ideais do Renascimento, porque ela ainda é muito medieval, ela ainda representa muito aquela visão anterior, que é uma visão focada nos aspectos celestes. É bem simples, eu acho que você consegue olhar para essa imagem mesmo à distância. O que domina a cena? É o céu ou é a terra? O céu. Você enxerga quanto de terra aí? Terra mesmo, chão. Você enxerga só um pouquinho, só a parte de baixo e onde a cruz está fincada, ou seja, isso é só o que aparece na terra. O resto é toda uma cena praticamente celeste, né? Veja, Cristo está pendurado na cruz, usando aquela auréola de santo. Isso vai sumir das pinturas mais para frente, mas até aqui ainda tem. Os santos ao redor dele também estão numa postura muito de tristeza, usando as auréolas. Os anjinhos são tipicamente medievais, voando para lá e para cá, fazendo o serviço deles, como crianças, servindo a Cristo de alguma maneira. Mas o quadro completo é bem óbvio. O que importa mais para o pintor não é descrever a natureza objetivamente, é descrever da perspectiva celeste. A preocupação maior é mostrar uma visão dos céus, uma visão espiritual, uma visão sagrada da realidade. Não se tem preocupação com uma visão terrena. Mas isso foi mudando. Desde o tempo de Dante até Da Vinci, a natureza foi gradativamente crescendo, o chão foi subindo, se tornando mais e mais autônoma. Os temas religiosos foram perdendo a força entre os artistas, pois o céu foi se tornando um lugar mais distante, mais pano de fundo, já não é mais frente de tela, pano de fundo. Nas obras de arte, o profano passa a concorrer com o sagrado. Essa foi a primeira mudança. O foco da arte deixou de ser o divino, o celeste, o sobrenatural, e passou a ser humano, o natural, o terreno. Aqui uma outra cena, agora já em pleno período do Renascimento, nos mostra bem esta ideia. É a Madonna, né? A Virgem do chanceler Roland, de 1435. Se você conseguir olhar os detalhes, essas imagens estão na internet, você pode depois, se quiser olhar com mais detalhe, é só procurar, fácil de achar essas imagens. Porém, veja, há um pequeno espaço para o céu quase que sumiu, ele está por trás de uma janela, cortado, mostrando só mais como paisagem. Há uma preocupação muito grande de retratar aqui a natureza, há um rio depois da janela, há montanhas, há detalhes. Dentro do rio você consegue ver o jogo de sombras, as cores, você consegue perceber os detalhes da natureza. É isso que é importante para o pintor neste momento. Não é mais retratar uma visão celeste, é retratar uma visão terrena. Mas o que mais chama a atenção são os personagens. Nós temos aqui um homem, numa posição de oração, com um olhar estranho para a mulher que está na sua frente. Ela tem uma criança
no seu colo. A criança parece ser Jesus, o menino Jesus, porque ele, simples fato de ser uma criança, já tem essa ideia, e o fato de ele ter aquele gestinho característico, né, indicando a segunda pessoa da Trindade, com as mãos, ou seja, eu sou a segunda pessoa da Trindade, essa é a ideia aqui da cena. Porém, a mãe é estranha demais. Primeiro porque ela tem um manto vermelho, e isso não soa bem, não causa um impacto muito benéfico. Vermelho é uma cor que nos remete a transgressão, a pecado. E depois se sabe que, na verdade, o rosto dessa mulher era o rosto de uma prostituta daqueles dias. O objetivo do autor, portanto, é profanar esta cena, é trazer um aspecto terreno, descaracterizar os céus, descaracterizar a mensagem teológica, porque o que importa é este mundo, é esta vida, são as coisas do dia a dia. Os relacionamentos promíscuos estão claramente espelhados aqui, numa tentativa de torná-los justificáveis pela presença do Cristo, um Cristo estranho, mas ele está presente aí na cena. E por isso a virgem, né, do chanceler, que na verdade é uma prostituta. Desde o Renascimento até o Iluminismo, a arte vai se tornando mais subjetiva. A natureza, que nesse instante que nós vimos aqui, é descrita muito objetivamente, não vai mais ser. Ela vai ser cada vez mais distorcida, de acordo com um ideal, que está na mente do pintor. E assim, tudo que foi condenado nos tempos clássicos, né, começa a ter valor do iluminismo para frente. As formas grotescas, informes, estranhas, bizarras, desproporcionais, passam a ter valores estéticos, porque tem uma mensagem a transmitir, uma mensagem quase sempre de destruição de valores, destruição de princípios. Se você olha para esse famoso quadro, todo mundo já viu em algum lugar, já conhece, o Noite Estrelada, do Van Gogh, já 1889. Como é que você sabe que isso é uma noite estrelada? Porque o título diz. Então, lendo o título, você começa a tentar achar as estrelas. Então você percebe que elas são como que buracos coloridos, não buracos negros, buracos coloridos na estrutura aí da pintura. Isso aqui não é mais uma visão objetiva da natureza, uma visão realística, mas é uma visão subjetiva. É uma questão de descrever o mundo não como ele é, mas como eu quero que ele seja, como eu vejo, como eu o percebo, como eu gostaria que ele fosse. É isso que é o real, é isso que é o que vale a pena. Descrever objetivamente ninguém quer. É o modo de perceber como a arte vai mesmo representando cada vez mais um distanciamento da razão. É por isso que Schaeffer chama isso de irracional. O abandono da razão, a morte da razão. Já em pleno século XX, Picasso, ele fala aí sobre as jovens de Avignon, 1907. Quando você ouve esse título, né, As Jovens de Avignon, Avignon na França, você imagina jovens, bonitas, bem vestidas, naquelas cenas dos filmes, aqueles vestidões, sombrinhas, mas quando você olha para o quadro, você não vê nada disso. Você até encontra umas silhuetas que nos lembram jovens, moças, mulheres, mas os rostos são demoníacos, distorcidos, macabros. Há uma mensagem aqui, é claro, e uma mensagem que até pode ser muito verdadeira, que é mostrar o podre por trás do belo, daquilo que se reconhece como belo. Mas há algo mais aqui, quer dizer, nada é como você pensa que é. Tudo que você enxerga, tudo que você vê é uma ilusão. Nada disso é verdadeiro,
nada disso é real. E aí as centenas de escolas de artes foram cada vez mais desenvolvendo esses conceitos, especialmente no chamado dadaísmo e surrealismo, que são expressões de arte moderna, ainda não pós-modernas, mas que já têm a semente do pessimismo pós-moderno. O próprio dadaísmo, vocês sabem, é uma filosofia a respeito da arte que sublima o acaso. O nome foi escolhido ao acaso. Abriu um dicionário francês, colocou o dedo em cima de uma palavra, dada, que em francês quer dizer cavalinho de balanço. E esse ficou o nome da escola de arte. Dadaísmo. Tudo ao acaso. Nada tem sentido, nada tem lógica, nada é racional, nada tem propósito. Tudo acontece por acaso. Em 1920, em Colônia, na Alemanha, uma exposição dadaísta aconteceu num pequeno pátio onde se chegava através de um banheiro. Você entrava por um banheiro, já imaginava que não ia cheirar bem. Os visitantes eram recebidos por uma garotinha vestida com o traje branco de primeira comunhão, recitando poemas obscenos. Um dos objetos expostos era uma escultura de Ernest que tinha um machado preso ao lado. Os visitantes deviam destruí-la. Esse era o ato. Em São Paulo mesmo foi uma Ferrari que foi destruída há pouco tempo atrás, numa exposição de arte. Todo mundo pegava lá o machado e ia lá e destruía. Com uma maneira de dizer, vamos destruir o capitalismo. Vamos destruir. Mas se desse a chave, todo mundo pegava e saía andando. Um francês chamado Marcel Duchamp, essa foi uma obra de arte muito famosa dele. Parecia uma brincadeira, mas depois isso se tornou algo muito até sério. Ele mandou para uma exposição de arte um mictório. Assinou com o pseudônimo R. Mutt, 1917, e mandou para a exposição. As pessoas passavam lá e viam um mictório, pensavam que ia ter um quadro, uma escultura, alguma coisa. Qual o objetivo? Chocar, quebrar conceitos, dizer no fundo, arte não existe. Arte é só comércio, arte é só indústria. Vai ver quanto é que eles pagam para ter esse negócio aqui. Pagam muito. Igual o Andy Warhol, o famoso Andy Warhol, aparece sempre na televisão, em tudo que é lugar. O artista que também protestava, né, contra o status capitalista da arte. E aqui estão duas das suas maiores obras de arte. Uma banana, né, assinada com o seu nome, e aquelas latas de sopa Campbell, que ele também assinava Andy Warhol. E mandava para as exposições. Era um protesto contra o capitalismo. Eles pagam $20 mil numa lata dessas aqui, para poder ter uma lata assinada por Andy Warhol. As contradições são muito comuns. Estranhas expressões de arte moderna como pop art, op art, new data, minimalismo, teoconcretismo, arte conceptual, happening, são os acontecimentos apenas, performance, land art, lançam as sementes do mundo pós-moderno pessimista, né, por seus conceitos revolucionários, chocantes, e muitas vezes refletiram uma espécie de anti-arte. É isso que o mundo faz com a arte, é isso que o mundo faz com a cultura. E a igreja tem culpa nisso, porque simplesmente relegou a arte para o mundo. Diz, não é assunto nosso. Aqui está art, né, arte óptica. A ideia é produzir desorientação. Você entra numa sala, você não sabe onde ela começa, onde ela termina. Ou seja, mude seus conceitos. Ou seja, nada é o que você parece, nada é o que parece que é. Aquilo que você acredita, passe a duvidar. É isso que se transmite com esse tipo de arte. Minimalismo é a mesma coisa. São ambientes criados para que você entre por dentro deles e não saiba onde é que é o começo, onde é que é o fim. Se tem porta, se tem saída, se tem teto, se tem chão. Você se sente totalmente desorientado. E esse é o objetivo, desorientar. Dizer, não acredite no que seus olhos veem. Não acredite nos conceitos que ensinaram para você. Está na hora de você mudar seus conceitos. É mais ou menos isso que está por trás dessas expressões. Neoconcretismo, isso a gente vê em qualquer lugar no Brasil, né? Você vai naquela praça, lá tem aquela estátua assim. Você fica parado lá, o que isso quer dizer, hein? O que significa esse negócio aí? Não significa nada. Não significa nada. O objetivo é ser exatamente isso, algo que ninguém sabe o que é. Isso é arte. Aqui, happening, o acontecimento. Você espalha um monte de pneu no chão,
Chama um pessoal para caminhar de salto alto, por ele tirar foto, é um momento, é um acontecimento, é arte. Na verdade, anti-arte. Um modo de dizer, arte não existe. Eu ficaria aqui dias se eu fosse passar todas as opções que existem, mas eu finalizo essa parte com uma frase de Francis Schaeffer. Ele diz o seguinte: não devemos desprezar o clamor dessas almas desesperadas. Isso no fundo é desespero. É nada mais, nada menos do que a expressão do desespero humano, da falta de sentido, do não saber o que se é, de onde se veio, para onde se vai. O desespero humano passa para a arte, junto com depravação, junto com transgressão, junto com ateísmo, mas no fundo é o desespero, é o grito de almas desesperadas. Essa arte parece tudo menos realista, né? Porque ela é tudo surrealista, mas ela é muito realista. Ela mostra a real situação, a real condição de um coração depravado, de uma mente decaída, de um homem corrupto. O mundo usa a arte para seus propósitos. Não glorifica a Deus através disso, o ofende. Quem cumpre o terceiro mandato? Quem cumpre o mandato cultural? A igreja também não faz. Porque dividiu sua vida, sua existência entre secular e sagrado. Esse é um ponto crucial que a teologia reformada tem condições de restaurar. Mas é preciso prática, é preciso incentivo. Finalizando essa parte, a arte renascentista deixou de acreditar em Deus e passou a acreditar no homem. Isso dura por todo esse período até o Iluminismo e até o início do século XX. Então, a arte deixou de acreditar no homem, passou a acreditar em nada. E apenas reflete o pessimismo, a ausência de sentido do mundo pós-moderno. É irracional, é morte da razão. Mas como ninguém consegue viver em eterno pessimismo, as pessoas preferem se entregar ao existencialismo ou ao hedonismo, preferem curtir a vida, sem preocupação com leis, com a vida ou com a morte. Aí a juventude dos nossos dias, que poderia estar enganjada em tantos ideais, se lança às drogas, ao consumismo, à vida de sexo livre e todas as consequências que são colhidas mais cedo ou mais tarde. E o cristão? O que fazer diante desses desafios? O que a igreja mais tem feito é isso aqui: isolacionismo. Ou seja, ficamos aqui na igreja e deixamos o mundo lá. Mas Jesus não ensinou isso. A Bíblia não ensina isso, de Gênesis a Apocalipse. Ela ensina a ter um santo e criativo envolvimento com o mundo, com a cultura. Não somos do mundo, mas não seremos tirados dele. E é nele que nós temos que fazer diferença, em todas as áreas, do saber e do fazer. Segunda possibilidade que tem sido praticada por muitos, mundanismo. Então, bebe toda a arte do mundo, recebe tudo que o mundo tem para oferecer, engole tudo, engole o rio do dragão, né? O dragão joga o rio contra a mulher, engole tudo. E aí, você vai ver muita arte na igreja, arte mundana, subserviente às proclamações mundanas. Também a Bíblia não nos ensina isso. Então, qual é o caminho? Eu já disse, é um envolvimento santo e criativo. Representar Deus perante a criação. É interessante que lá em Gênesis 2:9, Deus já pede para o homem fazer isso. Havendo, pois, verso 19 fala: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. Deus não podia dar nome? Podia. Porque Ele quer que o homem faça? Ele quer participação do ser humano. É a liberdade que Ele dá ao ser humano de administrar responsavelmente sua criação. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Mais uma vez, Abraham Kuyper nos ajuda a entender como é que isso funciona. Onde quer que o homem possa estar,
tudo quanto possa fazer, em tudo que possa aplicar sua mão, na agricultura, no comércio e na indústria, ou no mundo da arte e ciência, ele está, seja no que for, constantemente posicionado, corandeu, diante da face de Deus. Está empregado no serviço de seu Deus. Deve obedecer estritamente seu Deus e, acima de tudo, deve objetivar a glória de seu Deus. Aqui não está alguém que falou de teoria sem prática. Quem escreveu isso foi primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, entre muitas outras atividades. Um dos maiores calvinistas da história, provavelmente o maior do século XIX. Conseguiu mostrar na prática como isso funciona. Toda a vida humana, em todas as áreas, em todas as esferas, a serviço de Deus, para a glória de Deus, obedecendo a Deus também. Portanto, meus queridos, nós precisamos de profissionais, atuando nessas áreas todas, da ciência, da tecnologia, da história, da literatura, da pintura, todas as áreas. Mas não segundo a cosmovisão moderna ou pós-moderna, nas suas brigas, essas duas aí, mas de acordo com a cosmovisão bíblica, transmitindo não necessariamente uma peça de evangelização a cada momento, mas mostrando a cosmovisão bíblica. E, consequentemente, de alguma maneira, isso também vai ser evangelização. Pelo caminho certo, pelo caminho correto. As artes e a literatura podem ser um campo excepcional, onde artistas e escritores poderão refletir a visão de mundo das Escrituras. Isso se aplica à música, à pintura, ao cinema, à ficção e a todas as expressões saudáveis de arte. Qual o caminho a seguir para finalizarmos essa nossa oficina? Pergunta é, quando um crente quer desenvolver algum dom artístico, como ele deve proceder? Olha só, um probleminha aqui, né? Nós sabemos que boa parte da arte se presta a um fim de entretenimento. As pessoas vão ouvir concertos, admirar obras de arte nos museus com um modo de adquirir cultura, por um lado. Mas, mais do que isso, é para se divertir. Pergunta, é lícito um crente produzir para divertimento do próximo? É uma pergunta difícil de responder. Às vezes tem que dizer um sim por um lado, não por outro. Depende do que você quer dizer com isso. Entretenimento não é ilícito, entretenimento também é sagrado. Também é para a glória de Deus, desde que ele seja dentro das esferas lícitas. Muitos trabalhos dignos de crentes envolvem aspectos relacionados ao entretenimento. Roupa, confecção. A gente não compra roupa só para se proteger do frio, mas também por uma questão de beleza. A gente tem turismo, viagem e tal. Você não veio para cá só por causa das preleções. Tem por causa da água quentinha do hotel aí, ou não? Também porque ter um período de descanso é lícito e um momento de diversão. Não há problema com isso se for licitamente usado. Então, não há problema de um crente produzir divertimento, se for um divertimento saudável, de alto nível, e que espelhe a glória de Deus. E é nesse ponto que eu quero, então, entrar para finalizar. Precisa ser para a glória de Deus. O que precisa orientar o trabalho artístico de um crente é a sua motivação. Deus estabeleceu um mandato cultural para que através dele o homem exercesse a imagem criativa de Deus, com o objetivo máximo de glorificar a Deus. Esse é o princípio fundamental. A produção artística de um crente não precisa ser necessariamente evangelística, mas precisa ser para a glória de Deus. Curiosamente, assim acabará sendo evangelística, porque é um testemunho, porque desperta a atenção do ímpio, porque ele quer conhecer mais sobre aquilo. O Horton nos ajuda mais uma vez, ele fala, a arte deve ser aceita pelo que ela é, nada mais, nada menos. Uma atividade humana, dada por Deus, com o propósito de refletir a verdade, beleza e bondade do Criador, refletindo em sua criação.
Isso significa, entre outras coisas, que aspectos impróprios da cultura e das artes precisam ser rechaçados por um artista cristão. Ele não pode produzir algo apenas porque vende. Ele precisa buscar excelência, alto nível, pois ao fazer isso, faz jus aos talentos concedidos. Mas acima de tudo, sua obra precisa ser virtuosa. Ou seja, expressar as virtudes divinas. Ele deve direcionar de tal forma suas atividades que o nome de Deus apareça, mesmo que não explicitamente, mas apareça com uma assinatura. Esse é meu ponto. Johann Sebastian Bach assinava todas as suas obras com SDG, só lhe deu gloria, né? Só a Deus a glória. Mas eu quero falar, é mais do que apenas colocar uma assinatura. Deus tem que ser a assinatura da sua arte, do que quer que você faça. Ou seja, é a sua vida que aparece, é a sua vida como um cristão autêntico, como um cristão verdadeiro, que não quer glória para si mesmo, que quer glória para Deus. É o seu testemunho de vida, esse é ou será a verdadeira assinatura que glorifica a Deus. E é isso o que Deus espera do seu povo na produção artística, intelectual, acadêmica, no mundo da academia, no mundo da tecnologia e do entretenimento. Porque não há um único centímetro quadrado desse universo, parafraseando Kuyper, que Cristo não coloque o dedo e diga: isso é meu, me pertence, eu sou o dono. Então, utilizemos todas essas coisas para a glória de Deus. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar? Pai amado, Deus santo, ajude-nos a ver, ó Deus, a grandeza dos teus propósitos. Quão grande é o teu plano, quão grandes serão os novos céus e a nova terra, e como agora já, mesmo nesse mundo caído, ainda subjugado pelo pecado, mas já em processo de total transformação pela realidade do Evangelho, nós podemos experimentar uma vida criativa, nesse sentido próspera, nesse sentido iluminadora de um mundo de trevas. Capacite o teu povo, ó Deus, a ocupar espaços fundamentais na sociedade, na economia, na política, nas artes, em todos os aspectos, que o teu povo não considere essas coisas como profanas, antes um serviço, um ministério para o Senhor. E que cada irmão e irmã aqui, ó Deus, que atuam nas suas áreas, nas suas profissões, sejam quais forem, percebam o grande chamado que receberam do Senhor, para que sejam profissionais de alto nível, seja qual for o trabalho, dos mais simples aos mais sofisticados, dos mais remunerados aos menos, mas que o teu povo trabalhe não por dinheiro, não por aplausos, não por reconhecimentos, mas para atender ao teu chamado e glorificar o teu nome através do testemunho de uma vida santificada. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.